Naquela mesa ele sentava sempre e dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava história que hoje na memória que eu guardo eu sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e dizia contente o que fez de manhã, e nos seus olhos eram tanto brilho. Boa noite. Fê Comércio, através da TBO, dá o nosso boa noite aos telespectadores do programa Arsenal e Comércio. A gente abre o programa de hoje lembrando Jaime Lerner, político, arquiteto, engenheiro, urbanista, um curitibano que transformava a vida das cidades. E ele dizia o seguinte: a maior atração de uma cidade é a qualidade de vida de seus moradores. Por que Jaime Lerner hoje e por que falar de qualidade de vida dos moradores de uma cidade? Na nossa sala de visitas, a gente recebe com a música de Vaguinho e Jamaica o proprietário da Ginco, aqui no Mato Grosso, Júlio Braz. Júlio Braz, advogado goiano, já há mais de 20 anos aqui no Mato Grosso. Fica à vontade com as nossas câmeras para o seu boa noite. É o homem da nossa sala de visitas hoje. Obrigado pelo convite, inicialmente. Boa noite a todos os telespectadores. E é sempre um prazer estar aqui falando de um tema que a gente gosta muito, né? E assim, a qualidade de vida eu acredito que é um almejo de todos nós. Então, muito obrigado pelo convite. Perfeito, Júlio. A gente começa, né, já contando um pouco da história de vocês, do seu relacionamento com a nossa cidade. E eu falo nossa porque não sou natural de Cuiabá, como você também não, mas é aquilo que a gente já conversava antes do programa. As pessoas vêm para Cuiabá e são adotadas por Cuiabá, né? E aí a gente passa a se sentir realmente cuiabano, matogrossense, porque o calor dessa cidade, desse povo, é muito atrativo. Você esteve em Cuiabá em 1994. Perfeitamente. Olha, o pessoal realmente levantou uma história bem interessante. Eu trabalhava numa outra empresa e a gente estava prospectando, né? Nós estávamos prospectando oportunidades de negócio. E uma delas era Cuiabá. Eu estive aqui exatamente nesse ano, 1994. E assim, como todo mundo, ao descer do avião, tive o primeiro impacto. Aquele choque com o avião era da VASP ainda, aquela coisa toda, chegava de madrugada. E assim, era um primeiro impacto bem surpreendente. Eu sou de Goiânia, Goiânia não é diferente de Cuiabá, eu sempre falo que Goiânia é quente durante o dia, porém à noite as madrugadas são frias. E aí a gente, assim, nós viemos olhar, tivemos não uma impressão bacana naquele momento, né? Cuiabá naquele momento, assim, não nos atraiu. E saí daqui, a gente não fechou negócio, e eu retorno já em 2000, né? Eu retorno para cá em 2000, por uma insistência de um pessoal, eu já tinha saído da empresa, tinha montado a minha empresa, e aí o pessoal, não, vamos em Cuiabá. Eu falei, não, Cuiabá não. Eu já fui, né? Já conheço e tal. Mas de tanto insistir, a gente teve aqui e foi assim uma grata satisfação. A cidade respirava um outro ar impressionante, com outras características. E aí logo de cara a gente meio que trabalhou para fechar negócio, fechamos e em 2001 a gente realmente assinou um compromisso, um contrato, fizemos essa parceria e em 2002 lançamos o Florais Cuiabá. Então assim, é uma história curiosa, mas assim, a evolução que a cidade teve nesse período foi bem interessante e nos atraiu nesse sentido. Esse é um ponto que a gente que chega, né, vem de fora, chega de repente e vai entendendo aos poucos, né, a cidade e a evolução da sociedade como um todo. Em muitos programas a gente tem comentado justamente isso e principalmente através do SESC a gente faz esse trabalho todo de pesquisa cultural e tudo mais, que nos chama muito a atenção, particularmente, tá?
essa mesma situação que você conta, né? Eu não vivi essa experiência porque eu tenho menos tempo de Cuiabá, mas a gente ouve as pessoas falando exatamente isso. A transformação dessa cidade nesses últimos anos foi algo muito grande. E assim, o que eu diria? A cidade, eu procurei entender um pouco da história da cidade, porque eu acho que nada é tão importante ou mais importante do que a história. E nós somos o que realmente construímos ao longo do tempo. E a cidade não é diferente. Então, a cidade, ela realmente sofreu aí um boom de crescimento, né, após a década de 70 e a década de 80. Em 70 por conta da questão da logística, né, quer dizer, o sistema de estrada começa a chegar, a pavimentação das BRs. E na década de 80 para 90 foi com a questão da hidrelétrica do Manso, que até então também tinha dificuldade de energia. Então são 2 momentos que a cidade realmente deu uma explosão. E a gente vem para cá em 2000 e assim, na época Goiânia já tinha uma qualidade de vida bacana e tudo mais, mas eu gosto muito daqui. Eu sempre falo que assim, eu falo, você não volta para Goiânia? Eu falo, não tenho a mínima vontade. Hoje eu tenho uma qualidade de vida aqui em Cuiabá que eu acredito que poucas cidades me ofereceriam. Por quê? Além de uma cidade que te oferece a oportunidade ainda de almoçar em casa, de desfrutar de algumas situações que você tem no seu lar, eu falo que, por exemplo, eu gosto de atividade ao ar livre. E a Cuiabá tem algo que, assim, primeiro que é verão 24, os 12 meses do ano, né? Te proporciona isso. E isso a gente, eu falo que para as pessoas que a oportunidade de você sair do centro da cidade a pouco mais de 20 minutos, meia hora, você está num córrego, tomando banho, andando de bicicleta, pegando, é algo que, assim, não tem outro lugar não. Uma capital, então, é impensável já no Brasil. Então, eu acho que é uma coisa que nós, e aí eu já me sinto cuiabano nesse sentido, temos que valorizar bastante. Né? Eu acho que é fundamental isso, né? Então, a gente vai se acostumando com essas facilidades e só percebe a hora que você tem que ir, eventualmente passar alguns dias em uma outra cidade grande e tal. Mas assim, eu gosto muito, eu sou apaixonado por esse processo aqui. A nível empresarial, que aí assim, a nossa vida hoje é aqui. E assim, o crescimento nosso em virtude da cidade também, é aquilo que a gente pode hoje retribuir em troca daquilo que a gente teve, tentando cada vez mais oferecer um produto de qualidade para as famílias cuiabanas. Então esse é um processo de gratidão que a gente tem pela cidade. Esse é outro ponto muito importante também, que a gente preza muito. Principalmente nas pessoas que a gente traz aqui para o programa, né? São pessoas que têm esse sentimento de gratidão para com o local, para com a sociedade, pelo que a gente recebe por estar aqui, né? A sociedade nos dá e nós temos a obrigação de devolver. Exatamente. A curiosidade não deixa, né? E essa primeira parte do programa a gente aproveita para especular um pouco sobre a vida da pessoa, sobre os particulares. Qual é o esporte ao ar livre? Olha, assim, eu gozado que é interessante. Eu não sou uma pessoa, não era, né, uma pessoa de atividade física. Comecei a trabalhar muito cedo e logo depois cedo casei também. E aí acabou que a sequência das rotinas não me deixaram com atividade física. Porém, e em virtude disso, eu acabei tendo que fazer uma atividade física em virtude da saúde. Foi obrigado. Fui obrigado. Então eu comecei a correr, né? Eu sou corredor de rua. E assim, começou aqui em Cuiabá também, né? Então assim, eu tenho quase 20 anos de corrida de rua. Corri a minha primeira corrida, a corrida de Reis, né? Então assim, a partir disso, fiz inúmeras corridas já. Então eu sou hoje um corredor de rua. E ando de bicicleta, ando de caiaque, faço trilha, enfim, aí passa. Mas o meu esporte principal é a corrida. Bacana, muito bacana. Só para a gente deixar registrado, né? Às 5h30 da manhã hoje eu estava correndo também, né? Que é uma prática diária nossa. Né? Eu também sou... Eu acho que Cuiabá é justamente isso que você falou, né? Ela nos incentiva.
Muito. Vivi muitos anos em Curitiba. É uma dificuldade porque o clima não te facilita isso. Aqui, é claro, você não vai nunca correr ao meio-dia, não é? Porque não tem como, mas de manhã cedo, bem cedinho, é muito gostoso. Eu também corro às 5 da manhã. Às 5 horas da manhã eu estou correndo e assim, é uma coisa que a cidade nos proporciona de maneira muito bacana. E eu sempre falo que hoje você desfrutar da natureza que tem ao nosso redor aqui é algo que é impagável, né? Então a gente é meio apaixonado por esse processo. Não, é fantástico. É como a gente abriu o programa, né? Com aquela frase histórica do Lerner. Isso aí. Né? O que vale realmente numa cidade, o que faz a diferença nela, é a qualidade de vida das pessoas que estão lá. E assim, o clima, o pessoal às vezes reclama do calor. E eu falo que o nosso grande atrativo é o calor. Porque você tem o calor, primeiro que ele é democrático. Eu falo que o calor, ele socializa melhor. A vida de todo mundo. Ele socializa mais do que o frio. Mas ele te dá mais oportunidade para as questões ao ar livre. E aí você sabe tirar proveito disso, né? Então Perfeito. A gente faz um pequeno intervalo agora, enquanto ouve mais um pouco do Jamaica e Vaguinho. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Na pluma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol guarando nossas roupas do varal. Tu vens, tu vens. Nos braços de uma morena quase morro um belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama um rádio a meio volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira. Arsenal e Comércio, com a nossa sala de visitas na sua tela, de volta para vocês. Hoje a gente conversa aqui com o Júlio Braz, que começava no primeiro bloco contando um pouco sobre a sua história com Cuiabá, uma passagem primeira no final dos anos 90, na metade dos anos 90, e depois uma vinda definitiva a partir de 2000. Júlio, ainda nessa conversa, contando um pouquinho de você, como eu não sei por quanto tempo isso aconteceu, ou se realmente aconteceu, mas sair do direito e ir para o mercado imobiliário? Assim, foi uma história curiosa também. Na realidade, eu já tenho uma passagem empresarial desde a época antes da faculdade, né? Na faculdade, eu comecei trabalhando, então eu fiz o curso de Direito e trabalhava ao mesmo tempo. Inicialmente eu trabalhava como escriturário num banco, na época era o Agrobanco, um banco regional de Goiás, mas era uma situação que eu sempre tive interesse de começar um próprio negócio. E aí o que ocorreu? Eu, na época, Goiânia começava a desenvolver bastante as questões de confecções. Eu montei, mais um amigo, uma confecção de camiseta. Então eu confeccionava as camisetas aos finais de semana, vendia durante a semana, trabalhava no banco e estudava. Então, aí começava... É bem fácil, né? Bem simples. Bem simples. E esse processo foi evoluindo, né? A gente depois mudou para uma camisaria. Eu acabei saindo do banco e focando
em fazer questão de estágio, aí eu fazia um estágio à tarde, trabalhava na camisaria geralmente à noite, e enfim, e ainda conseguia fazer todo esse processo. Aí a camisaria começou a crescer, a gente chegou a ter 13 costureiras, foi um negócio bacana, a confecção. Mas como nada acontece por acaso, eu estava formando, prestes a formar, acabei tendo que casar. Minha esposa engravidou, e aí nós tivemos que casar, casamos, e aí eu tive que vender a minha participação na confecção, e eu formei em Direito, e minha mãe, eu lembro uma história curiosa, que é assim, minha mãe me chega de manhã cedo, e eu falo, ó, beleza, tá aqui com classificado aqui para você caçar serviço. Mal o que fazer. Eu falei, ó, só sei fazer duas coisas, eu só sei advogar, que na época eu já estava formando, quer dizer, estagiava, já tinha um escritóriozinho e tal, e fazer camisa. Eu vou focar nessas duas coisas, não tem outro jeito. Aí, a partir daí, eu começo realmente como eu tinha que cuidar de família, não tinha jeito, então eu fui trabalhar numa empresa, inicialmente como advogado, numa construtora, né? E aí eu comecei como advogado dessa construtora, gostei, sempre trabalhando lá, e aí, praticamente 2 anos depois, uma outra empresa me chamou para trabalhar, e assim, eu trabalhava meio período, e eles me chamaram para trabalhar período integral e para ganhar menos. É um negócio bacana também, né? Meio curioso, né? E eu topei, mas assim, a diferença é que tinha uma oportunidade comercial. É a alma do empreendedor falando mais alto, né? E aí eu falei, não, eu topo esse negócio. E aí eu fui para trabalhar, que foi a FGR, que foi uma empresa que eu fiquei praticamente 10 anos, na qual eu, de fato, tive a oportunidade de ter a experiência no mercado imobiliário. A gente trabalhou com conjuntos habitacionais e loteamento, e aí sim os condomínios horizontais em Goiânia. Lá em Goiânia a gente fez, quer dizer, eu participei através dessa empresa. Então, quer dizer, essa é a experiência de sair do direito e partir para a área comercial no setor imobiliário. Acabei assumindo a parte comercial dessa empresa, né? E fiquei por um bom tempo, mas assim, também ainda tinha a vontade de empreender e ousar. Aí eu acabo saindo da FGR agora 99, alguma coisa assim, 99. Eu saio da empresa, monto uma outra empresa menor, né, bem menor, aliás, né, só um escritóriozinho, e a gente começa a prospectar, né, parte de loteamento, aí a gente, interior de Goiás, interior de Minas, interior de São Paulo, mas aí acabou que a gente conseguiu vir aqui para Cuiabá, e aí começa a nossa história aqui. Então, assim, um pouco foi disso, desse meio do caminho aí de ter saído do direito e para a questão efetivamente do setor imobiliário. Você é conhecido, né, no mundo empresarial por essas sinalizações do empreendedorismo, né, por essa sua vontade sempre de estar disposto. É algo que a gente traz normalmente para o programa também, pessoas que possam orientar e ajudar os outros a crescer e a empreender. E a gente faz questão sempre de dizer que isso dói, que não é fácil. Não é fácil. Mas conta um pouquinho como é que o Júlio vê o empreendedorismo hoje, principalmente, né? Oportunidades existem sim, mas as dificuldades ainda são grandes, são maiores às vezes até do que no passado. Qual é a linha, qual é a dica para quem está... Gozado, eu sempre acho assim, e eu falo isso também dentro da empresa e para os meus filhos, né? Onde tem dificuldade, parece um chavão meio, né? Mas é a realidade, né? Assim, onde você tem dificuldade, tem oportunidade. Nesse caso específico, só para dar, assim, eu não consigo falar do que eu não sei, mas do que eu passei. Viveu, né? realmente. Do que eu vivi realmente.
eu até pulei uma parte que é bem curiosa, né? Nessa parte, antes de entrar nessa primeira empresa, logo quando eu casei, eu tive um bar e restaurante na praia. Começa assim, a realidade a gente multifunção. A gente era férias enfim, aliar, ganhar o dinheiro e passar férias na praia. A gente arrendou, eu e um amigo, nós arrendamos um bar no sul da Bahia e fomos para lá para tocar esse bar durante o verão, né? E assim, deu tudo errado, tudo errado. Naquela época do plano cruzado, faltava cerveja, tudo material caro, bati o meu carro, na época eu tinha um Fiat 147 na estrada, comprando cerveja e voltando. Assim, tinha tudo para dar errado, tudo deu errado. Mas, enfim, aí a gente acabou fazendo o carnaval, eu voltei para Goiânia, paguei minhas contas, consertei o carro, ainda fiquei fazendo estágio durante um ano, só estagiando e sem trabalhar, só por conta desse dinheiro que a gente ganhou lá. Mas o mais importante é que nessa viagem eu fiz relacionamento com um amigo meu, que passou a ser um grande amigo meu, chamado Alexandre Meirelles. E o Alexandre era advogado, trabalhista. E eu lá, né, falando para ele que eu advogava, pô, o cara, dono de boteco, na beira da praia ser advogado. E ele vai ir em Goiânia e um dia ele me liga, fala, pô, Júlio, tem uma oportunidade aqui para você e eu não quero fazer esse serviço. Né? Então, você não quer pegar para fazer? Foi aí onde eu comecei a trabalhar nessa empresa que deu o primeiro pontapé para o mercado imobiliário. Então, eu sempre falo que assim, as oportunidades elas estão em lugares que você nem imagina, mas você tem que estar disposto a isso. Né? Se naquele momento que você está lá com as dificuldades, você começa a reclamar, quem que vai te dar alguma oportunidade? Então, eu diria que, primeiramente, é você acreditar em você. E que vai dar errado. Isso aí, as coisas faz parte do processo. E outra coisa é que, assim, toda zona de conforto, ela é um perigo. Porque é sinal que você está ficando para trás. Então, zona de conforto, no momento que você estiver mais tranquilo, é sinal que você está em perigo. Porque você não está evoluindo, você não está enxergando. Alguém vai te engolir no mercado porque você está muito tranquilo. O desastre vai acontecer. Né? Esse é um ponto, assim, sempre. E tem uma passagem do Almir Klink que eu gosto de citar, que, assim, para mim é um cara fora de série, né? Assim, o caboclo saiu sozinho, atravessou o Atlântico, depois deu a volta no mundo, sozinho novamente, no barco, né? E assim, ninguém faz um pouco de ideia do que isso representa, mas acontece que um ponto no oceano, você tem diversas questões que podem dar problema. Então, ele fala no livro que ele dormia 10 minutos só. Sim. Né? Então, mas ao retornar, chegando já perto de Paraty, ele resolve dar uma descansada, né? Tira a roupa, fica pelado e vai dar uma... E aí, nesse momento, ele quase colide com um barco argentino. Então, isso é para demonstrar que, de fato, não tem zona de conforto. A zona de conforto é a zona de perigo. Então, quanto mais desconforto você tem, mais crescimento e oportunidade vai ter. Então, esse é um ponto que, de fato... E aí, a mesma coisa, por exemplo, quando eu estava, de certa forma, confortável em Goiânia, eu realmente tinha uma vida, vamos dizer assim, relativamente confortável. Tanto é que ninguém na minha família entendeu quando eu resolvi vir para cá. O que você vai fazer lá naquele... Eu morava, assim, bem, meu pai morava fundo a fundo, nós construímos uma casa junto, enfim. É uma situação, os meninos, meus filhos iam para lá, ficavam. Hoje nós somos só aqui, mas estamos constituindo família, meus filhos já casaram aqui, então... Mas na época foi algo assim que era uma completa loucura, né? Você fazer algo desse sentido. Então, eu diria que o empreendedorismo, ele parte um pouquinho da ousadia, né? Você precisa querer ser ousado. Lógico que não irresponsável, né? A irresponsabilidade não é ousadia, né? A responsabilidade... é você se atirar sem saber
realmente como você vai fazer. Mas aquilo de tirar um pouco do seu... Do conforto, da tranquilidade, faz parte, sim. Faz parte. E risco é inerente ao todos os negócios. O pessoal sempre fala assim, tem uma frase que diz o seguinte, né? Ah, não, mas é muito arriscado ter um negócio. É arriscado também você ficar 30, 40 anos, às vezes, né? E para chegar no final da vida e falar, não deu, perdi né? Perdi todo o meu tempo nesse sentido. Gente, esse é Júlio Braz ensinando um pouquinho de empreendedorismo para todos nós. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando eu tive coragem eu liguei, quando chegou carta abri. Moça bonita na praia de Boa Viagem, a moça no meio da tarde, domingo azul. Azul era bela e de Ju era bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde, na tarde, domingo azul, a bela e de Ju. Arsenal e Comércio de volta. Como é tradição no programa, a gente vem para o lado de cada sala conversar um pouquinho com o músico, com os artistas, para entender também como é o mundo artístico que faz parte de todo esse processo da cultura e que é tão bem incentivado pelo SESC aqui no Mato Grosso. Hoje a gente tem na música aqui Jamaica e Vaguinho. Jamaica, pode ser Jamaica ou você prefere Ederson? Jamaica é o nome artístico, né? Todo mundo conhece por Jamaica, né? É verdade. Que quando ele chegou, ele disse, Ederson, eu digo, não dá. Como é que é? É Jamaica. Então tá bom, isso. Vamos lá. Vamos Jamaica, que todo mundo já conhece, já fica mais fácil para todos. Verdade. Você tem uma história toda de banda, de um pouco de reggae, um pouco de samba. Como é que é essa mistura toda que você faz aí? É igual o que vocês estavam falando há pouco tempo ali, sobre empreendedorismo, que o Cuiabá ele acolhe várias raças, várias culturas. E quando eu vim de Goiás, com 19 anos, eu comecei com a música como profissão aqui, em Cuiabá. Entrei numa banda Fascinação, chamada Fascinação, é uma banda mais baile. Uhum. Uma banda baile toca de tudo, canta de tudo. E dali eu fui descobrindo a minha identidade musical. A identidade musical, porque a questão meu apelido vem da capoeira, da Jamaica, né, da capoeira. O apelido Jamaica vem da capoeira. E eu comecei a gostar muito do reggae. Eu saí da banda Fascinação, fiquei durante 3 anos lá com a banda Fascinação, montei uma banda de reggae chamada Camauê, banda Camauê, que faz uma mistura de reggae com forró, né? Uma mistura bem legal, que nós não usávamos a bateria, usávamos a zabumba como pé da bateria, e o Vaguinho usava a meia-lua e uma caixa. E tinha um triângulo no meio, aquela mistura que a gente fazia de percussiva, né? E eu fiquei com a banda Camauê durante uns 10, 11 anos, mais ou menos. Saí da banda Camauê, encerrei a banda Camauê e fui fazer meu barzinho voz e violão, na área da MPB. E na área da MPB, gostei muito do forró Nordeste, né? Eu viajava muito para a Bahia, litoral de Bahia, Pernambuco, Recife ali, Natal. E lá tem muito forró. E eu gostei muito do forró e montei uma banda chamada Forró Fumacê, pelas festas juninas que tem, pra gente agregar um pouco do forró, né? Aí, até hoje, o Vaguinho toca comigo nos barzinhos, voz e violão. Tem já 17 anos que ele tá comigo, que ele era da banda Camauê, da formação Camauê, da banda de forró reggae. Estou aí com mais de 24 anos na noite, como profissão musical. Tá certo, gente. Não foi coincidência do acaso nem nada, mas vocês estão vendo aqui 2 goianos acolhidos pelo Mato Grosso, por Cuiabá, e cada um ao seu modo, mas empreendedor.
Nós ouvimos algumas histórias do Júlio aqui na outra sala e agora estamos ouvindo histórias do Jamaica, que também veio de Goiás para cá, arriscou algumas coisas, esteve rodando o Brasil e procurando sempre contribuir com algo novo, trazendo algo novo, porque é assim que a gente faz o empreendedorismo, é assim que a gente faz os negócios acontecerem e o comércio andar, né? Porque a música também é comércio, o artista também é um comerciante e ele também faz isso circular. Jamaica, ajuda a gente aí com pelo menos uma dica de onde encontrar vocês, onde encontrar o trabalho de vocês na internet. Como é que a gente faz com isso? Bom, na internet eu tenho meu Instagram e o Face. Instagram é Jamaica com K, Jamaica Camauê, W-E no final. E lá vai ter alguns vídeos nossos que a gente se apresenta nos barzinhos, dos 3 trabalhos que nós temos, que é o reggae, o forró e o MPB. E o Face Jamaica Camauê, com 2A no final. Perfeito. A gente convida todos vocês a acompanharem um pouco mais da música deles, né, pelas redes sociais e, eventualmente, vamos trazer vocês aqui para o Sesc, para a nossa noite aqui, para o Música ao Vivo. Agradecemos. Né, porque eu acho que isso faz parte também, mostrar mais para o nosso público o que é feito aqui, o que é que eles podem perceber de cultura, de música principalmente. E aí eu vou deixar com o Jamaica e o Vaguinho um pouquinho mais de música, enquanto eu volto para o lado de lá da sala. Trova do sol, voltas em dó, uma brasileira, uma forma inteira, you. Nada demais, nada através, uma légua e meia, uma brasa incendeia, you. Júlio, você vê que empreendedorismo muito bacana. É a vontade de fazer, né? É não ter medo, é como você falou, mas também não é pular sem paraquedas sem saber o que tem lá embaixo. Né? Não dá para fazer assim, porque senão você já sabe o resultado. Exatamente. Né? Vamos falar um pouquinho agora de vocês enquanto empresa e desse sentido de empreendedorismo que você traz para dentro da sua empresa hoje. Perfeito. Você fala bastante em transformação urbana e em processos de transformação. Primeiro a gente traz pessoas, depois a gente traz comércio, depois as coisas se consolidam. Como é que é esse olhar, essa cultura, vamos dizer assim, da própria empresa sua hoje? Nós trabalhamos com urbanismo, né? E como você citou a questão do Jaime Lerner, que é um grande urbanista, né? E assim, tudo acontece na cidade. A cidade é o centro de tudo. Porque se você parar para pensar, você tem um estado, tem um país, mas as pessoas vivem são na cidade. Nós vivemos e convivemos na cidade. Cidades. Em cidades. Então a cidade é hoje um ponto de partida nosso. E eu acho que o que a gente pensa muito é na questão do núcleo familiar. Então a gente parte da família, por entender que a família é a base de tudo. E como você precisa de um lar, porque a casa é a expressão de um lar, mas o lar é mais do que... Ele é muito maior, muito maior o do que entendimento do lar é muito mais amplo. Então quando a gente trabalha na questão de transformar uma região, de levar para lá, porque o que a gente faz é levar a infraestrutura, a gente faz a infraestrutura e deixa um pedacinho daquilo que a gente entende que pode ser frutificado, que aí são as áreas verdes, as áreas de lazer, as áreas de convivência, e que de fato quem faz isso são as pessoas que para lá vão. Então o que a gente tenta é levar um pouco dessa base para a transformação da vida das pessoas. E isso a gente, com 20 e poucos anos que nós estamos aqui, hoje a gente vê, olha, aquilo que de fato foi feito, eu falo para todo mundo, e essa semana passada a gente está entregando um novo empreendimento, que é o Florais do Parque, nós levamos todos os colaboradores lá. E mostrando para eles que nós estamos lá, que é na região do Parque Tianaí, do dia que nós começamos a negociar a área até hoje, são praticamente 14 anos.
né? Então são 14 anos entre você pensar, idealizar e aí realmente consolidação de uma região. Mas isso as famílias estão realmente já trabalhando. Então é a transformação da cidade, mas a transformação das vidas e a transformação da região. Então é um pouco disso que a gente realmente é o nosso propósito, né? É um grande propósito, né? Porque normalmente a gente pensa no imediatismo, deixa eu ver onde é que está fácil isso ou aquilo para eu ir morar. E não é bem assim, é como você mesmo coloca, o comércio ou a infraestrutura, ela se estabelece em função das pessoas. Tudo acontece em função das pessoas. E assim, como você colocou, a questão do comércio, por exemplo, agora que a gente está levando de fato o comércio. E isso a gente observa que o comércio ele é uma consequência, o serviço é uma consequência do aglomerado das pessoas, que aí elas precisam do comércio, do serviço, e aí se instala. Mas até nisso nós também estamos dando uma pitadinha de transformação. As avenidas que a gente está trabalhando hoje são avenidas com bastante estacionamento, bastante área verde, tudo aquilo que a gente levou para dentro dos empreendimentos, a gente está colocando para fora para tentar favorecer não só as pessoas que convivem dentro dos nossos empreendimentos, mas sim também a toda a coletividade. Né? Então a qualidade de vida, né? É um pouco disso. A gente quer proporcionar um pouco dessa qualidade de vida. É qualidade de vida, porque isso é o que importa. As cidades só são boas quando elas realmente têm qualidade. E quem faz essa qualidade são as pessoas que constroem as cidades. Exatamente. E tem um fato que assim, a gente sempre fala isso também lá com os nossos colaboradores e é o que de fato a gente acredita. Daqui 50 anos, o que nós fizemos vai estar aí. Então tem que ser algo bacana, senão você daqui 50 anos vai ter gente falando mal de você. Pois entendeu? Então acho que assim, esse é uma situação que de fato nos move bastante. Como nada acontece no nosso negócio instantaneamente, tudo um prazo de 10 anos para a gente é um prazo tranquilo. então a gente pensa sempre no longo prazo. Então é por isso que de fato tem que ser algo bacana mesmo. Normalmente as pessoas que vão para lá morar vão morar uma vida toda. Exatamente. Né? Então tem que ser algo bem feito, tem que ser algo duradouro e tem que ser prazeroso para quem vai estar lá. Exatamente. A gente vai para outro intervalo comercial e volta para o nosso último bloco com o Júlio hoje, contando um pouco de empreendedorismo, contando de como é transformar a vida das pessoas, criando uma cidade mais prazerosa, mais tranquila e melhor para se viver. Vaguinho, Jamaica cantam para a gente mais um pouco. Mamãe África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas bahias. Mamãe África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas bahias. Mamãe África tem tanto que fazer, além de cuidar neném. Ensaiei meu samba o ano inteiro, lá, 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 com o preço do tamborim, pra quê? Gastei tudo em fantasia, era só o que eu queria. Ela jurou desfilar pra mim. Minha escola estava tão bonita. De volta com Arsenal e Comércio, nosso último bloco com o convidado de hoje, Júlio Braz. Júlio que já falou de empreendedorismo, já falou de transformação das cidades, contou até um pouco de Almir Klink, que é algo que a gente, vamos dizer, tem uma experiência boa em comum, né?
com os desafios, com a visão dele sobre empreendedorismo também. Para a gente encerrar o programa, que infelizmente é o que sempre acontece, é o que a gente fala aqui, né? A conversa, a hora que está ficando boa, o programa acaba. Nós estamos pensando em passar programas de 2 horas agora, para poder ter mais chance de conversar um pouco com os convidados, tá? Júlio, você, um pouquinho antes da Copa, você chegou numa entrevista ou num artigo, você comentou sobre a questão do mercado imobiliário do Mato Grosso, que estaria ainda na adolescência. Exatamente. Ou seja, tudo poderia ainda acontecer, tudo teria para ser feito. Evoluiu, cresceu, nós estamos já na fase adulta, ou próximo dela, como é que é? Olha, de fato, nessa oportunidade a gente comentou que o mercado nosso estava num processo de crescimento e a gente estava vivendo ali uma grande explosão vamos chamar assim, de emoções, né? O que eram bons. Aqueles 15, 16 anos, né? Tudo é emoção. Tudo é emoção. E de fato foram várias emoções. Tivemos aí momentos assim, de bastante crescimento e depois, logo na sequência, a gente teve um momento do país que acabou nos afetando também. Mas, assim, continuo exatamente nesse conceito. Nós estamos crescendo, o Estado, as cidades hoje que estão no interior, não sou nem eu que estou dizendo isso, todo mundo que vai... Todas as pesquisas, todos os números, cada um que vai lá olhar. Cada um que vai em uma cidade como Primavera, Sinop, Tangará, você vai um ano, no outro ano já é tudo diferente. Então, assim, obviamente o mercado imobiliário ele é a grande expressão disso, porque no momento que você vê as construções saindo, é onde você vê a materialização do crescimento. E Cuiabá, que é a nossa especialidade, nós realmente somos aqui da Baixada Cuiabana, estamos realmente focados aqui no mercado. Eu diria que, assim, a cidade teve esses crescimentos que eu citei logo no início da entrevista, e a gente demorou um bom tempo para a cidade dar uma deslanchada, né? Eu diria que, vamos pôr aí, os últimos 50 anos a gente meio que cresceu aos soluços e esse crescimento teve essa grande, vamos dizer assim, esse grande impacto nesses 50 anos. Para a gente fazer uma analogia, um parâmetro, que eu acredito aí, é uma opinião pessoal, né, que os próximos 15 anos, muito provavelmente a gente dobre de tamanho, dobre de pujança na cidade. Não é dobrar de números, né, de população, nada disso. É dobrar realmente da nossa capacidade econômica e financeira e também da qualidade de vida, do potencial das pessoas. Mas por que eu penso isso? Né? Por que eu acredito nisso? Primeiro porque, assim, eu vi isso acontecer em Goiânia. Nós vimos a referência de Goiânia muito claramente com isso. Goiânia, quando a gente começou a trabalhar no mercado lá, Goiânia tinha 800 mil habitantes, hoje Goiânia tem quase 1.600.000, quase, na grande Goiânia, quase 2 milhões de habitantes. E assim, com um crescimento exponencial da parte econômica. Parte disso foi a questão logística da cidade, né? Uma capital próxima do Distrito Federal e tudo mais. Nós aqui vamos ser um pouco diferente, mas também vai ser a nossa logística, né? A logística, nós somos capital de um grande estado que vai ser e será e é hoje já um grande celeiro do mundo. Isso, né, estamos aí, vamos viver os próximos anos aí com uma crise de abastecimento alimentar. Isso vai acontecer, não sou eu que estou dizendo também, já está aí com essa questão de guerra, inflação e tudo mais. Então, e isso vai nos beneficiar, vai beneficiar o Brasil, mas claramente o Mato Grosso. E a questão logística, que hoje tem sido a grande tônica nos últimos anos, entre estradas, ferrovias, e a grande, vamos dizer, abertura do interior para a parte econômica vai desaguar aqui também. E isso vai se materializar no mercado imobiliário. Naquela época eu falava, vão faltar empresas.
E, de fato, estão chegando novas empresas, começando empresas novas aqui, e atraindo, de fato, outros profissionais, outras categorias. Então, a cidade ela vem nessa pujança e o crescimento ele vai acontecer, entendeu? Pode acreditar nisso, né? Nós acreditamos piamente nisso, estamos investindo e acreditando nisso. Para a gente concluir essa conversa tão gostosa que foi, a gente deixa agora, claro, as nossas câmeras à sua disposição para a despedida, mas eu queria que você lembrasse, então, aquilo que nós falamos agora no intervalo. O grande diferencial para o nosso país, para a nossa sociedade, é, primeiro de tudo, acreditar e ter disposição de fazer, né? Essa é a mensagem do Júlio Braz, como é que é? A minha mensagem é sempre na questão do caminho de você arriscar, né? Mais vale a questão de um risco e você almejar e desejar e empreender do que às vezes aquela zona de conforto, aquela questão cômoda, né? Mas a frustração futura ela vai vir, porque as oportunidades são muito grandes e assim, vale a pena, porque eu diria que a satisfação de você poder participar na vida de outras pessoas, colaborando para o desenvolvimento delas, é algo que não tem preço, né? Lógico que a gente também quer ter o desenvolvimento nosso e tal, mas diz que é o seguinte, a melhor coisa é quando a gente ensina, porque a gente aprende ensinando. Então o empreendedor não é diferente, né? Ele está todo dia tentando aprender e ensinar para poder aprender também. É a lei da sobrevivência do empreendedor, né? Ele nem sempre sabe o que ele está fazendo, mas ele precisa aprender rápido, porque se ele não aprender rápido, aí sim não vai funcionar. Exatamente. Né? Eu acho que essa é a mensagem de Júlio Braz para nós. Um empreendedor que vale sempre a pena ser escutado, ser ouvido. A gente, de coração, agradece sua presença aqui, em nome do nosso presidente, José Venceslau Júnior, principalmente em poder nos dar essa oportunidade de levar a todos os telespectadores um pouquinho dessa experiência, dessa vontade de empreender. A gente encerra, então, agradecendo a todos, uma boa noite para todo mundo e ficamos com a música de Vaguinho e Jamaica. Deus me proteja de mim, da maldade de gente burra, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, de vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, só vai procurando e acha sem saber. Perigo se encontrar perdido, nunca mais ter sido, é olhar, é não ver. Ou mesmo ter sexto sentido, sai distraído, espalhar bem querer. Lá, uê, lá, uê, lá, lá, uê, lá, uê, lá, 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 uê. Lá, uê, lá, uê, lá, lá, uê, lá, uê, lá, 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 uê. Mas Deus me proteja de mim, da maldade de gente burra, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, de vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, só vai procurando e acha sem saber. Perigo se encontrar perdido, nunca mais ter sido, é olhar, é não ver. Ou mesmo ter sexto sentido, sai distraído, espalhar bem querer. Lá, uê, lá, uê, lá, lá, uê, lá, uê, lá, lá,
ia, lá, uê, lá, uê, lá, 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 uê, lá, uê. Caminho se conhece andando, de vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, só vai procurando e acha sem saber. Perigo se encontrar perdido, nunca mais ter sido, é olhar e não ver, ou mesmo ter sexto sentido, sai distraído, espalhar bem querer. Lá, uê, lá, uê, lá, lá, uê, lá, uê, lá, 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 uê. Lá, uê, lá, uê, lá, lá, uê, lá,